utilizando menos recursos. Já a ideia de eficácia é a ideia de você fazer aquilo que é certo, aquilo que entrega mais resultado, não necessariamente sendo mais eficiente. Reparem que quando a organização está muito focada na eficiência, ela pode cair num tipo de miopia, porque ela vai tentar otimizar ao máximo e vai deixar de lado a capacidade de entrega e a proposta de valor. E isso vai ser um problema que vai se refletir também nas outras dimensões ali de vantagem competitiva de uma organização. Em última instância, ela começa a vender menos porque está entregando produtos cada vez piores e a percepção do público também começa a piorar, ela vai começar a brigar por preço, enfim, é aquela famosa competição para baixo que já foi assunto aqui de programas antigos aqui no canal. Porém, se ela focar também só em eficácia, em olhar, ter o direcionamento correto, pode ser que ela perca a mão ali no equilíbrio financeiro, porque ela pode estar com o drive certo, pode estar bem direcionada, mas não ter o fôlego suficiente, calcular mal, enfim, não ter a disposição financeira suficiente para manter aquele funcionamento, aquela operação ali, até que as coisas comecem a dar um resultado mais sólido. Portanto, eu preciso ter um equilíbrio, ali concordo, entre eficiência e eficácia. Os gestores mais inteligentes sabem que a coisa começa pela eficácia. E aí, a partir da eficácia, eu tendo o direcionamento correto, entendendo o que precisa ser feito, aí eu vou buscar a eficiência, a partir do momento que eu já tenho o direcionamento correto. Porque ter eficiência, porém com o direcionamento errado, ou não tendo direcionamento algum, que é o caso aqui que a gente está colocando em destaque no episódio de hoje, acaba sendo um grande problema. A agilidade seria eu ter a eficácia, ter o direcionamento correto, agir com eficiência e agir nas janelas de oportunidade corretas, no timing correto. Portanto, essa organização consegue aprender, reagir, ajustar seu caminho, ajustar sua oferta, ajustar seus processos. Ela consegue fazer o PDCA num ciclo mais curto. E isso é super importante. Por isso a gente está falando desde o início que é uma questão de vantagem competitiva. Organizações mais competitivas, elas certamente são mais ágeis, elas certamente são eficazes e elas certamente buscam a eficiência na sua operação. Agora, na origem disso tudo, tem que estar o quê? O direcionamento estratégico. E é justamente o que a gente acaba não tendo na maioria das vezes. E aí isso tem a ver também com o modelo de gestão brasileira, que a gente já falou aqui no canal também algumas vezes, tem a ver com a nossa cultura ainda muito coronelista, então tem uma sensação assim que só a alta cúpula entende e tem a capacidade de tomar a decisão correta, então a estratégia é deles e não interessa mais ninguém, abaixo deles todos são operacional, então não faz diferença eles saberem ou não da estratégia. Tem a questão da centralização também, tem a questão da visão ainda ingênua, antiquada do que é um modelo de gestão para uma economia como a economia da atualidade, o que é a competitividade a partir da gestão, que também é algo que se perde se eu tenho um modelo de gestão que é muito antigo, muito tradicional, que está obsoleto, antiquado. É claro que essa organização ela automaticamente se torna menos competitiva do que as demais, ela se torna menos ágil do que as demais, ela vai ter uma maior dificuldade para performar. Bruno, mas como é que algumas empresas têm todas essas características e continuam aí? Ou porque elas estão numa situação muito confortável de monopólio, ou porque aqui você tem o famoso capitalismo de compadrio, então muitas vezes algumas organizações criaram seus feudos ali e não tem uma competição direta, não tem uma competição verdadeira, ou porque ela tem uma galinha dos ovos de ouro ali que mantém a operação dela em dia, apesar de toda a incompetência, apesar de toda a incapacidade de ter um direcionamento de fato, de ter uma gestão mais ágil, de ter uma gestão mais moderna e principalmente mais inteligente. E muitas vezes a parte do desconhecimento. Por que eu bato sempre nessa tecla do desconhecimento e da visão ingênua até a respeito de modelos gerenciais? Porque pode passar a impressão que no final das contas
pouca diferença faz a maneira como a empresa é gerenciada.